Queridas e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40 DP na Avenida dos Italianos. E eu quero convidar vocês, de segunda a sexta-feira, aqui pelo Facebook, eu, pastor Alberto Brasil, estou trazendo o estudo do Antigo Testamento. Nós começamos no livro do Gênesis, capítulo 1, e hoje já vamos estar lendo o capítulo 20 do segundo livro do profeta Samuel. Se você gosta da palavra de Deus, assim como eu, vamos aprender junto. Eu convido você e toda a sua casa para estarem comigo de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas pelo Facebook. E quero deixar também o meu telefone de contato para você que precisa de oração, para você que precisa de aconselhamento. Você pode fazer seu pedido através do mensagem de áudio, de texto ou simplesmente ligando. Na medida do possível, vou estar atendendo você. Quero também convidá-los para estar entrando, se inscrevendo no meu canal do YouTube. Todas as minhas pregações, todos os cultos da Igreja Árvore da Vida e todos os meus ensinos também estão ali. Todo o conteúdo está no meu canal do YouTube. Aí na descrição do vídeo você pode entrar, se inscrever, dar o seu joinha ali também e compartilhar, porque o Facebook e o YouTube indicam para outras pessoas quando eles acham que o conteúdo é bom. E se você colocar o seu comentário e se inscrever, com certeza o Facebook e o YouTube vão estar então direcionando para outras pessoas, tá bom? Bom, nós lemos capítulo 19 ontem à noite, onde falou-se então sobre uma divisão que aconteceu entre a tribo de Judá, quando Davi está retornando para Jerusalém. Então houve uma divisão entre a tribo de Judá e a tribo e o povo de Israel. Então, no capítulo 20, nós vamos ver que vai levantar-se uma pessoa para contrariar a Davi, para não receber Davi como rei. Davi estava acabando de voltar, porque Absalão, seu filho, que o perseguia, fora morto, e todo o exército de Israel havia se dispersado. Então, Davi agora está retornando para ser feito um rei novamente ali então em Israel. Mas há então essa contenda entre os de Judá, que eram da tribo de Davi, e de Benjamim também, e de Israel, que eram da tribo, de Saul. Vamos ver então capítulo número 20, segundo o livro do profeta Samuel. Eu quero declarar, assim como o apóstolo Paulo declarou: assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Para isto é necessário você abrir a sua Bíblia e comparar comigo cada texto que vai ser lido. Eu quero cumprimentar minha querida Thelma Fonseca Pereira, que Deus te abençoe, Thelminha, nossa querida Jacira dos Santos Claudino, mamãe da nossa Monique, que Deus abençoe, e a todos que vão estar entrando no decorrer dessa live. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 20, versículo 1 ao 7, depois daremos continuidade a todo o capítulo 20. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir a Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram a seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda e as sustentava, porém não entrou a elas. E estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas.
Disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que porventura não ache para si cidade fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os pereteus, e todos valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Capítulo 20, versículo 1 ao 7, tá bom? Vamos então entender esses 7 primeiros versículos. Perdão. Vamos entender esses 7 primeiros versículos. Então diz que então se achou ali um homem, por acaso, de Belial. O que é um homem de Belial? É um homem que tem amargura no coração, um homem que não tem um caráter bom, uma índole boa. Então era considerado um homem de Belial, um homem da maldade, um filho da perversidade. Então, este Seba, filho de Bicri, ele era um desses homens, e ele tinha autoridade sobre o povo, porque ele vai tocar a buzina e vai convocar o povo a não seguir mais a Davi. Vamos acompanhar então no versículo 2. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir a Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi à sua casa, a Jerusalém, tomou as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda e as sustentava. Porém não entrou a elas, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Quem eram essas 10 mulheres concubinas de Davi? As mesmas mulheres que Davi havia deixado ali em Jerusalém, e que, para confrontar o seu pai, Absalão havia tido relação sexual, armou uma tenda, e perante todo o povo, todas as 10 mulheres concubinas de Davi, Absalão, o filho, entrou para dizer que não tinha amor algum, respeito algum ao seu pai Davi. Isso Deus havia dito também, que aquela situação, a qual com Batseba Davi tinha adulterado e depois mandado matar Urias, Davi falou: o que você fez a ocultas, agora vai ser à luz do dia. E foi exatamente o que aconteceu então com essas 10 mulheres. Absalão teve então relação com as 10 mulheres, e Davi, agora retornando como rei, ele vai chamar essas 10 mulheres, vai colocá-la numa casa, uma grande casa, e essas 10 mulheres vão viver ali sem que ele tenha relação sexual com ela, porque não poderia haver mais, depois de tudo o que aconteceu. Então, ele vai tratá-las bem, mas elas vão ficar encerradas na casa até o dia da morte dessas 10 concubinas. Elas ficam ali tendo um tratamento bom, mas não tendo relação com Davi e não conhecendo também mais nenhum outro homem. Então eram as mesmas mulheres que Absalão tivera então relação com elas. Então elas ficam ali vivendo como viúvas. Versículo 4. Disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Nós vemos que Davi resolve trocar Joabe. Joabe era o general de Davi, era o comandante do exército de Davi. Mas por ele haver matado Absalão sem a ordem de Davi, Davi então agora faz aliança com Israel e vai chamar então Amasa e vai colocá-lo como novo general, como novo capitão do seu exército, e dá uma ordem a ele para que em 3 dias ele convocasse todo Judá para pelejar contra, então, esse mesmo homem aqui que se levantou, filho de Bicri, né, o Seba,
para poder lutar. Então ele fala, em 3 dias convoca todo Israel, todo o Judá, para que nós venhamos pelejar. Só que, recebendo esta ordem de Davi, Amasa, que já era um novo general, ele demora-se mais do tempo determinado. Ele passa desses 3 dias e a situação fica complicada para Davi. Davi então vai chamar o irmão de Joabe, Abisai, para poder sair à guerra, porque aquele que ele tinha convocado como general demorou, não deu uma satisfação. Muitas vezes nos é mandado fazer alguma coisa e a gente demora muito tempo para realizar quando fazemos, não é assim? Muitas vezes acontece conosco de não fazer no prazo determinado. Eu tenho um compromisso muito grande com o horário. O horário para mim é uma coisa essencial. Se eu começo o culto às 18 horas e está programado para terminar às 19h30, 19h25 eu já estou de pé esperando o pregador, esperando a pastora Luciane, para que possam findar no horário a qual foi acertado, porque eu tenho muito compromisso com o horário. Eu aprendi com o pastor Horácio da Silva Júnior, que era o pastor presidente do Ministério de Boa Esperança, e eu trago muito isso comigo. Mas eu já fazia também antes, mesmo antes de ser cristão, eu pegava às 6 horas da manhã, numa metalúrgica, 5 horas da manhã, eu já estava entrando e ficava sentado até dar o horário que eu pudesse, então, estar me apresentando para trabalhar. As irmãs, os irmãos que sabem que eu vou buscar, eu tenho o costume de buscar os irmãos para virem para os cultos, para a EBD, então eu vou buscá-los, eu marco às 16 horas. Se elas chegarem lá às 15h30, eu já estou lá esperando já há uns 10 minutos. Então, o meu compromisso com o horário é muito forte assim. Nós devemos ter também esse compromisso, porque o horário ele vai designar ali tudo quanto nós vamos fazer. Eu me prendo muito a essas coisas, além do espiritual, é claro. Então, nós vemos aqui que Amasa, ele se demora além do tempo que lhe fora designado, e Davi convoca então o irmão de Joabe para guerrear, senão ali Seba faria pior do que fez Absalão. Vamos ver então no versículo de número 6. Então disse Davi a Abisai, mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-os, para que porventura não ache para si cidade forte e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos valentes. Estes saíram de Jerusalém para ir atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. E estava Joabe cingido de uma roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada em seus lombos, na sua bainha, e adiantando-se ele, lhe caiu. E disse Joabe a Amasa, vai contigo bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou na barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se reguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este a feriu com ela na 5ª costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu 2ª vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Nós vemos aqui a artimanha, então, de Joabe. Ele sabia que não era mais o general, que não era mais o chefe ali do exército de Davi. Ele, então, deixa cair a sua espada no chão e pergunta se tudo vai bem, então, com Amasa. E Amasa não se resguarda. E ele, então, com a outra mão, ele pega da espada que tinha caído no chão e crava na 5ª costela, matando com um só golpe, uma covardia, uma cilada que fez, então, Joabe. E eles vão, então, atrás. Ele pega na barba de Amasa para beijar, né? Dizendo que estava tudo bem, mas ele mata, e agora eles vão atrás, então, de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse, quem há que bem queira Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe.
e Amasa estava envolta em seu sangue no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele o manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Nós vemos aqui que este homem, ele vai tirar da estrada o corpo de Amasa, porque todos que chegavam ali paravam para ver. Já viram quando tem uma batida, quando tem algum problema na rua, como é que todo mundo vai chegando e vai parando? Na estrada, principalmente, quem está passando numa outra pista não vai socorrer, não vai ajudar, mas para e faz o engarrafamento do outro lado para saber o que está acontecendo. Aqui o povo também estava. Então, este homem tira o corpo de Amasa e coloca à beira do caminho, coloca no campo, e ninguém mais via, então todo mundo segue para a batalha. Quero cumprimentar também a Sara Fernandes. Deus abençoe, Sara, você abençoe toda a sua casa, toda a sua família, tá bom, filha? Deus te abençoe. Bom, vamos continuar então aqui as explicações e a leitura da palavra de Deus. Versículo de número 14. E passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maaca, e a todos os peritas, e ajuntaram-se também, e o seguiram, e vieram e o cercaram em Abel Bet-Maaca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Nós vemos então que eles conseguem cercar Seba numa cidade, e ali então eles cercam a cidade, montam uma tranqueira e pegam aqueles troncos que a gente vê no filme e começam a bater no muro para derrubar um muro, para invadir a cidade, para acabar com a cidade, porque Seba estava ali. Mas havia uma mulher sábia, uma mulher inteligente, inclusive essa cidade, eu não sei porquê, era a cidade de pessoas inteligentes. A Bíblia que vai falar sobre isso. A cidade era a cidade que tinha pessoas que tinham intelecto, não é estudo em si não, mas pessoas inteligentes. Vamos acompanhar então que vocês vão entender. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe, chega-te cá, para que eu te fale. E chegou-se a ela, e disse à mulher: Tu és Joabe? E ele disse: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se falar, dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe de Israel, porque, pois, devorarias a herança do Senhor. Essa mulher é sábia, e ela vai dizer que também ali quem edificou aquela cidade, Abel, todos pediam conselho a ele para resolver qualquer questão. Perdão. Então pediam-se conselho ali na cidade de Abel para poder resolver alguma questão. E ela também, sendo sábia, ela fala: tu vai matar uma cidade inteira, Joabe? Quando você está procurando um homem, o que é que você quer? Vamos ver então. Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirai-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e o lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Nós vemos que a atitude desta mulher, por isso a Bíblia nos diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então aqui nós vemos que pela atitude dessa mulher, essa mulher anônima,
não tem o nome dela aqui, mas ela vai então salvar não só a sua casa, mas toda a cidade, todos os seus compatriotas, todos os seus companheiros. Ela salva porque ela tem então a coragem de ir até Joabe e falar para ele se ele destruiria toda aquela cidade. E ele disse: não vou fazer isso. Eu quero só uma pessoa. E ela fala: vou jogar a cabeça dele por cima do muro. E ela fala com os homens da cidade. Eles concordam e, jogando a cabeça de Seba por cima do muro, Joabe toca a trombeta, toca a buzina, e todo o exército vai embora e não há mal nenhum para aquela cidade. Então nós devemos, não só as mulheres, mas nós homens também, devemos atentar para a inteligência. Uma das coisas que tem acontecido neste tempo, e me deixa muito triste, é que a televisão, os videogames, os celulares, tablets, todas essas coisas têm impedido o povo de pensar. O povo não tem parado mais para raciocinar. O povo, se você ver, as pessoas não escrevem mais, as pessoas copiam alguma coisa que alguém escreveu e colocam ali porque não querem mais pensar. E quando nós não pensamos, nos tornamos fracos, nos tornamos frágeis. Imagine se todo o Brasil pensasse com este Supremo Tribunal corrupto, tendencioso que nós temos, com um Congresso de ladrões, tantas pessoas que estão aí. Nós estamos vendo aí a volta da Covid-19. Por que foram desmontados os hospitais de campanha? Por que não permaneceram esses hospitais com seus leitos montados como tinha naquela época? Por que se desmontou tudo? É uma coisa imbecil, é uma coisa maligna. Então nós temos visto que esse Congresso, que os governantes que têm governado sobre nós, são pessoas que não querem o bem da população, porque uma doença que ninguém conhecia e veio tão de repente, por que achariam que seria só uma vez, sem vacina, sem nada, e iriam desmontar alguma coisa? Não pode ser assim. Nós temos que pensar. Então, nós temos aí governantes que agem muito mal. Por eu não pensar, por nós não pensarmos, porque se nós pensarmos, somos nós que colocamos eles lá. Somos nós também que podemos tirá-los de lá. Se toda a população brasileira se levantar contra esses corruptos, eles saem daquela posição. Nós vemos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que fica só, ali tendo que fazer muitas coisas o que eles querem, porque nós, como população, não somos a salvaguarda, não somos a retaguarda de um governo bom. Nós agimos, então, sem pensar. Para mim, se eu tenho um celular, tá bom demais. Se está chegando o final do ano, eu estou trabalhando, tá bom demais. Mas eu tenho que pensar, e você também. A mente pensante, ela vai produzir coisas como essa mulher. Livramento de toda a sua cidade. Se todos nós pensarmos, se todos nós fizermos aquilo, que vai trazer um desconforto para os corruptos, com certeza a coisa vai melhorar e nós vamos alcançar o objetivo que esta mulher de Abel Maaca conseguiu. Não morreu ninguém, a não ser o criminoso, o rebelde Seba, filho de Bicri. Versículo de número 23. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaía, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os pereteus, e Adorão sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailude, era o chanceler, e Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o jairita, era o oficial-mor de Davi, era o maior oficial de Davi. Terminamos então o capítulo 20 do segundo livro do profeta Samuel. Vamos entrar no capítulo de número 21. Façam os seus pedidos de oração, porque daqui a pouquinho eu vou estar orando por todos vocês. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária,
porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, que os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém Saul procurou feri-los em seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, e eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Versículo 1 ao versículo de número 7. Vamos agora ao entendimento, à explicação de todos esses versículos. Diz que no tempo de Davi houve uma fome de 3 anos, de ano em ano, ali em todo Israel. E Davi foi consultar a Deus para ver por que havia fome. Naquele tempo acontecia muito isso. Quando havia sede, quando havia fome, era porque o povo estava pecando, porque havia algum pecado oculto em Israel. Então Davi, ele vai consultar a Deus para ver por que daquela fome, já que ele não tinha pecado, os homens dele não tinham pecado. E no versículo 2, Deus vai dizer no versículo 1, diz assim: consultou o Senhor e ele diz: é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? É bom conhecermos a palavra para nós entendermos e ver quem eram os gibeonitas. Era aquele povo que enganou a Josué. Lembra que veio um povo que colocou roupas velhas, rotas, sapatos furados no pé, pães já velhos, e disseram que vieram de muito longe, porque ouviram falar que Israel tinha um grande rei. Então, esse povo ficou morando no meio de Israel. 3 dias depois, eles vão descobrir que esse povo era dos amorreus, era pertinho deles ali, mas eles tinham jurado, tinham prometido que não matariam aquele povo. E quando descobre, os príncipes ficam contra Josué, ali o povo fica contra os príncipes também. Por que vocês não consultaram a Deus? Ele não consultou mesmo. Então, ali o que Josué vai fazer? Vai colocá-los como cortadores de lenha e como apanhadores de água para Israel. Eles viraram então trabalhadores forçados ali, porque eles mentiram. Mas quando Saul assume o reinado, Saul então vai perseguir os gibeonitas, sabendo que eles não eram de Israel, e vai matar muito deles e vai expulsar o restante. Então agora, no reinado de Davi, Saul está morto. Os filhos de Saul, aqueles Jonatas, os que guerreavam, estavam mortos. Mas a fome veio a si mesmo. E a fome vem, Davi vai consultar por que a fome veio. Ele vai falar: por causa da casa sanguinária de Saul. É por isso, porque ele se houve contra os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Dependia agora dos gibeonitas, porque foi uma promessa, foi um juramento feito a eles. Eles agora que dariam a solução para isso. Deus deixou por conta dos gibeonitas. E Davi vai perguntar: o que vocês querem que eu faça? O que vocês estão querendo? Então os gibeonitas lhe disseram:
Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma de Israel. E disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Eles vão pedir 7 filhos de Saul, 7 parentes de Saul, para que eles pudessem enforcar diante do Senhor, para que Deus enviasse de novo a chuva, para que cessasse a fome sobre ali Israel. E Davi fala: eu vou dar. Versículo 7. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonadas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Aqui Davi também, por amor a Jonatas e por temor também a Deus, ele vai se resguardar de que ele não vai colocar entre esses 7 Mefibosete, porque ele quebraria também o juramento que ele fez a Jonatas, e Deus traria sobre Davi também algum tipo de mal, porque ele havia feito um tratado com Jonatas de que quem ficasse vivo dos dois cuidariam então da sua descendência. E Davi fez assim, ele poupa a Mefibosete. Versículo 8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita. Aqui Davi vai usar também, né? Ele vai pegar ali aqueles filhos que tivera Mical e vai tomar também, né, os filhos que tivera de Armoni e Mefibosete, e interam 7, e ele vai dar na mão dos gibeonitas para que possam enforcar, para que possam matar. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram esses 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiro, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lo sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou água sobre eles do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Essa mulher protegeu ali os seus filhos de que fossem devorados pelas aves de rapina e também pelos animais do campo. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabe e de Gileade, os quais os furtaram na rua de Bet-Seã, onde os filisteus tinham pendurado, quando os filisteus feriram Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso Deus se aplacou para com a terra. Depois que tudo isso acontece, então Deus vai cessar com a fome naquela terra, vai cessar com a sede, porque foi cumprido então o voto que Davi fizera com os gibeonitas de entregar os 7 filhos de Saul, que não eram filhos diretos dele, alguns sim, né? E foram entregues. Nós vamos ver agora 4 guerras contra os filisteus. Vão acontecer 4 guerras aonde Davi vai estar guerreando contra os filisteus. Versículo de número 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e que o peso da sua lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingiu uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou.
Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. O que é isto? Aqui Davi já está velho, Davi não tem a mesma força, a mesma agilidade que ele tinha, e ele vai nessa primeira guerra enfrentar um gigante, esse tal de Esbi-Benob. E esse gigante, então, a luta fica travada. Só que Davi se cansa no meio da luta, porque ele já não tinha mais essa idade, não era mais jovem. Então, vem socorrer ele Abisai, filho de Zeruia. Esse homem era sobrinho de Davi, tá? Irmão de Joabe, o comandante. Ele vem e socorre e fere o filisteu e matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Nós aprendemos com isso aqui. O povo já tinha dito em outras guerras para Davi, para ele ficar, porque ele serviria melhor de socorro no palácio do que ele lutando. Porque se matasse 500 mil do povo, ainda assim Davi ficava vivo, e Davi é que tinha a promessa de Deus. Então ele fala: fica para que não se apague a lâmpada de Israel. A referência que lâmpada de Israel é dizer então que ele tinha promessa, ele tinha um chamado, era ele que ia dirigir então a Israel. Então esse cuidado devemos ter com pastores, com líderes, com pessoas que cuidam de nós, para que não se apague a lâmpada de Israel. Muitas vezes pastores oram, dirigentes oram, e a igreja, alguns oram, outros não oram, e tem que o pastor é super-homem, que a pastora é super-homem, que a mulher de oração é super-mulher, e nós vemos que poucos vão orar. Pega o pastor, abençoa ele, Senhor, dá saúde. Eu vejo que na nossa igreja, nosso ministério, muitas irmãs, muitos irmãos têm esta preocupação com os pastores, mas vemos outros ministérios que já não há tanta preocupação. Vamos continuar então a leitura. Versículo de número 18. E aconteceu depois disso, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes, mais gigantes. Houve mais outra peleja, a terceira peleja, contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaaré-Eregim, o beremita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era a haste como eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera do gigante. Este era o maior dos gigantes. A mão dele não cabiam 5 dedos, tinham 6 dedos. O pé dele, os pés não cabiam 5, eram 6, por tamanho era grande o pé desse gigante. Ele tinha 24 dedos ao todo. E esse homem era muito valente. Mas nessa guerra também, ele injuriava Israel, assim como Golias fez no tempo que Davi venceu Golias. E diz o versículo 21, e injuriava Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Então, as últimas lutas que Davi vai ter, ou que o exército de Davi vai ter, são lutas então com os gigantes. A gente pensa, agora eu estou matando o leão, estou matando o urso, daqui a pouco vai ficar calmo, sereno. Não, podem continuar vindo gigantes sim. Agora, o que vai te dar vitória e o que vai me dar vitória é a minha fé. A nossa fé é o que vence o mundo, a nossa confiança é o que vence o mundo. Não importa que as pessoas até que estejam ao nosso lado não tenham fé. Agora, eu tenho que ter fé. Você tem que ter fé para que a nossa fé alcance aquilo que eu quero, que é a minha vitória e a tua vitória. Amém? Quero cumprimentar também a minha cunhada, Deus abençoe, Luciene Mesquita, a famosa Nina, Deus abençoe. Também nossa pastora Jaqueline Velasco, Elizabeth Martins, façam um pedido de oração, porque eu vou estar orando em 3 minutinhos, você que ainda não fez.
faça o pedido de oração. Sarinha Fernandes, Deus abençoe. Monique Pedroso, façam agora o seu pedido, porque eu vou entrar no período de oração. Então, amanhã, nós estaremos lendo o capítulo 22, estudando o capítulo 22 do segundo livro do profeta Samuel. Eu convido a você de segunda a sexta para estar comigo aqui, meditando nessa palavra. Nós, amanhã, capítulo 22, depois tem o 23, o 24, e já vamos estar entrando, então, no primeiro livro de Reis, tá bom? Então, você pode também, você que não pegou os outros estudos, lá no meu canal do YouTube, você vai encontrar desde o livro do Gênesis, primeiro capítulo, até o dia de hoje. Você entra no meu canal, está aí na descrição do vídeo. Você entra, se inscreva, dá o seu like ali, compartilhe, porque você vai estar fazendo também a obra missionária, compartilhando com grupos, com amigos, e assim o YouTube e o Facebook vão estar indicando esses vídeos como um conteúdo bom. Aí nós vamos ter, então, mais pessoas assistindo, mais pessoas aprendendo. Nós vamos agora orar pelas nossas vidas. Quero estar orando pela nossa Rosane Oliveira e família, pastora Jaqueline Velasco e família, pela minha cunhada Luciene Mesquita e família. Vamos estar orando pela Elizabeth Martins e família, lá de São João do Meriti. Vamos estar orando pela Monique Pedroso, pelo Cláudio e família, Sarinha Fernandes, a Jacira dos Santos, a Thelma Fonseca e todos que nos têm pedido oração nesta noite. Vamos então falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo por todos os teus feitos, por todas as tuas maravilhas com que tu tens obrado na nossa vida, Pai, pela tua palavra. Eu quero colocar a vida da Rosane Oliveira, os filhos, a saúde dela, meu Pai, toda a sua casa. A vida também, meu Pai, da missionária Genilda Oliveira. Visita a sua mãe com libertação. Visita as irmãs, o irmão. Liberta os sobrinhos, liberta o David, liberta a Adriana, liberta a filha, o filho, liberta a Ana Beatriz, o Tiago e o Jorge. Faça uma obra em toda a parentela da Genilda e da Rosane. Toma a pastora Jaqueline Velasco, Pai, a saúde da tua serva, o ministério, a Simone, toda a parentela, o casamento. Toma Paulinho, meu Pai, sua mãe, o Wallace. Guarda essa família, livrando de todo e qualquer mal. Eu entrego em tuas mãos, meu Pai amado, a minha cunhada, Pai, Luciene Mesquita. Visita a saúde dela, meu Pai, a casa dela. Liberta o Juscelino, liberta, meu Pai, a Raquel. Toma a Nininha, liberta, Pai, a Renata. Toma o Vitinho, toma, Pai, o Olaci, a vida dele, meu Pai querido Senhor, a Carla, a Maria Eduarda, Lucas. Quebra todo jugo com a vida da Maria Eduarda, Pai. Toma o Joãozinho. Toma, Pai amado, Senhor, a vida do Oladi, a Vera, meu Pai amado, o Mateus, o Tiago, o Diego, a Diane e as filhas. Pai, toma a Luciane, ainda lá, meu Pai. Ó Deus amado, em Belo Horizonte, a vida de Larissa, meu Pai. Prepara o retorno, meu Deus, na sexta-feira. Continua guardando elas de toda aquela chuva, guardando aqueles que moram nas encostas, meu Pai, das enchentes de todo e qualquer mal. Toma em tuas mãos Lorena, toma em tuas mãos o Hugo, a Bela, o Gael, o Theo, toda a família Mesquita. Toma meu filho Ângelo, minha filha Jennifer, Pai, os nossos netos, a nossa parentela, meu tio William, coloca em tuas mãos. Abençoa também, Pai, a tua serva Elizabeth Martins, meu Pai amado, Senhor, lá de São João do Meriti. Visita toda a casa, toda a parentela da Elizabeth, a saúde da tua serva. Vai operando o teu milagre na vida dela. Toma Monique Pedroso, meu Pai, sua saúde, a vida do Cláudio, o trabalho deles, o Ian Lucas, guarda, o Joãozinho, o Eric, Pai. Toma em tuas mãos o Tiago, Dona Vilma, toda a parentela do teu servo Cláudio, toda a parentela da Monique, a Jacira, o Mário. Visita eles, meu Pai. Vai operando de uma forma tremenda e especial.
Toma, Pai, tua serva Sarinha Fernandes, visita, meu Pai amado, sua parentela, sua casa, vai livrando, meu Pai amado, Senhor, de todo e qualquer mal. Visita, Pai, eu te peço, a tua serva Thelma Fonseca Pereira, abençoa a saúde da Thelma, Pai. Liberta sua mãe, liberta, meu Pai, o Edson, faça uma obra na vida do Edson, Pai. Eu coloco a vida dele perante a Ti, toma em Tuas mãos a irmã da Thelma, Senhor. Visita ali, meu Pai, os irmãos, liberta e salva, toma os filhos, as filhas, genro e nora, os netos, Pai, a Paula, a mãe da Paula, liberta, cura. Visita também, eu te peço, Pai, o pastor Elson Rodrigues, toda a família Rodrigues eu coloco em Tuas mãos. Visita o cantor Gevicé Azevedo, Pai, a saúde do teu ungido, a sua casa. Toma a Sueli Mazuca do Éden, toda a sua parentela, vai trabalhando, vai dando vitória. Toma a Sônia Maria de Rocha Miranda, abençoa a tua serva Sônia, meu Pai, visita ela, toda a sua parentela. Toma também, meu Pai, o Marcelo, a Andréia Malafaia, a filhinha, meu Pai, o teu servo Malafaia, a sua esposa, toda essa família. Visita Eliseu Gonzaga, visita a Sônia, a Thalita, o esposo da Thalita, meu Pai. Vai abençoando a casa dos teus ungidos. Toma a Márcia da Ibirapuitã, meu Pai. Ó Deus amado, toma os filhos, os netos, a Durcília de São Gonçalo, cada nome, cada pedido de oração que ela tem nos feito, abençoa. Visita a Célia Dalva, lá do Recife, Pai, a família da tua serva, a saúde da Célia, vai dando vitória. Toma o presbítero Carlos, meu Pai, a missionária Cristina, a família dos teus ungidos de perto e de longe, a saúde deles guarda. Toma também a Linda de Anchieta, a vida do Renato, seu filho, toda a sua parentela. Visita, Pai, a Helena Sanches de Nova Cidade, toda a sua parentela. A Glória de Cabuís, Pai, seu esposo, sua filha, seu filho, o ministério. Toma a Rosemary de Cabuís, visita a tua serva, Pai. Ó Deus, que teve uma perda na sua família, consola toda a parentela. Toma Antônio Geraldo, meu Pai, dá saúde a ele, converta o coração dele a Ti. Visita a Vanita, meu Pai, faça um milagre na vida dela. Toma o Lauro, toma os filhos, a neta, toda essa família. Toma a Janaína da Praça Seca, liberta a Janaína. Liberta a Dona Dirce. Toma, Pai, a tua serva Kelly Laureano, a saúde da Kelly, abençoa a Kelly, meu Pai. Liberta o Niltinho, liberta, Pai amado, o Juan. Toma o Pedrinho, toma a Dona Cleusa, toma a Jaqueline, toma o Alain. Faça uma obra, Pai, na família da Kelly. Toma, Pai, tua serva Edna Maria, abençoa ela, meu Pai, a saúde. Toma em tuas mãos, meu Pai, a Autoescola Lipe, prospera, tira de toda dificuldade financeira. Toma em tuas mãos, meu Pai, Edilaine, liberta o Viana, restaura, liberta a Jade, a Lívia, liberta o Felipe, liberta o filho do Viana, os irmãos. Toma em tuas mãos, meu Pai, tua serva Margarida. Visita a saúde de Margarida, Pai, ajuda a tua serva, toma seu esposo, a saúde dele, toma o Rogério, toma a sua esposa, meu Pai, cura, toma o Tiago, Pai, dá vida ao Tiago, quebra todo o jugo, abençoa toda a parentela da tua serva Margarida. Toma em tuas mãos, meu Pai, a nossa vizinha Luciane. Visita o esposo da Luciane, visita o filho, as irmãs, os irmãos, salva. Toma em tuas mãos, Pai, eu entrego diante de Ti a vida da Luci Lisboa, Pai, visita a Luci. Trabalha na vida dela, na casa dela, na vida do Edilson, Pai. Ó Deus, repreenda tudo que não provém de Ti, da vitória. Toma em tuas mãos, Senhor, te entrego a tua serva Márcia. Visita o casamento, toma o Júnior, converta cada dia o coração dele a Ti. Toma seu Heitor, meu Pai, toda a parentela da Márcia eu coloco em tuas mãos. Visita também, Pai, a Jussara, desperta a Jussara, chama a Jussara a responsabilidade pela sua família, pela sua casa, pelo ministério. Toma em tuas mãos, meu Pai querido Senhor,
ó Deus amado, o neto, a neta, toma Jamile e Miguel, vai trabalhando. Toma o diácono Arlindo, meu Pai, a tua serva Rosângela, ali a subcongregação na Rua dos Diamantes, prospera, envia almas para aquele lugar. Toma o diácono Gilson, liberta, salva e transforma. Toma a Pai Eunice, toma o filho, guarda ao volante daquele carro. Toma a nora, toma o neto, toma a Josenice, guarda essa família. Toma a Liliane, meu Pai. Visita a saúde da tua serva, visita, meu Pai querido, Senhor Raimundo, toda a parentela dela e dele, meu Pai, salva. Toma em tuas mãos o pastor Jorge de Sabarreto, a saúde dele, vença o que ele não tem podido vencer. Toma, Pai, sua esposa Edna, toma sua filha Cíntia, seus netos, pastor Ângelo Barreto, Pai amado Senhor, trata com esta família, meu Pai. Te entregamos em tuas mãos o pastor Rosimar, a pastora Ângela, lá em Guaçuí. Dá vitória, meu Pai, aos teus ungidos, dá saúde a Ângela, Pai, toca na saúde dela, toca na saúde de Rosimar, toma toda a parentela deles de perto, de longe, toma a base missionária. Meu Pai, guarda as crianças, liberta os adolescentes, os jovens, o povo ali do Horto Florestal. Toma em tuas mãos a missionária Tânia Cristina, o irmão Alberto, abençoa, liberta Alexander, liberta Luiz Alberto e Débora, guarda o pequeno Douglas, toma Tamires, meu Pai, desperta Tamires a cada dia, liberta o Lucas, meu Pai, toma os preparativos para o casamento, liberta o pai, a mãe do Lucas, o avô, a avó. Toma em tuas mãos, meu Pai, ó Deus, visita, Senhor, o irmão Antônio da Rádio Continental, a saúde do teu ungido, do teu servo, Pai, a saúde da Lúcia, visita os filhos, as noras, os netos, toda a parentela do teu servo Antônio de Lúcia, eu coloco em tuas mãos. Visita, Pai, Daniele Ribeiro, seu esposo, sua filha, toma Monique da Continental, toma Fabi, guarda, meu Pai. Toma o evangelista Luiz Mota, abençoa a saúde dele, a Rádio ID, meu Pai amado, abençoa cada ouvinte, cada comunicador. Toma a mamãe Luzia, a sua parentela, ó Deus, a mamãe Cleusa também. Visita, meu Pai, a Mara de São Mateus, a sua parentela, a Graça. Toma a Angélica, Pai amado, Senhor, meu Pai, de Tomazinho, a visão, a saúde dela, o filho, o esposo, toda a parentela da Angélica, Pai. Visita também tua serva Vera Borges com toda a sua parentela, o J. Alexandre, a sua família. Visita também, Pai, Elaine Alves, toma a vida de Elaine, meu Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, coloco perante a ti a vida, meu Pai amado, do Zé Carlos, guarda nos plantões noturnos, converta o coração dele a ti. Toma a Sebastiana, toma seu José, toma o André, a filha, a esposa, toma a Gabi, Giovana, toda esta família colocamos diante de ti. Toma também, Senhor, a tua serva Odete Justo, abençoa Odete, Pai, visita, meu Pai amado, toda a sua parentela, toma os filhos e filhas, genro e nora, neto, bisneto, tia Nazaré, toda a parentela da tua serva Odete eu coloco diante de ti. Visita também, meu Pai, Lindinha, ali em Niterói, ser com Lindinha, guardando, livrando. Abençoa o Derico, converta o coração dele a ti. Liberta, meu Pai, Vitor e Paloma, toma a Laurinha, toma a Bia. Toma toda a descendência, toda a parentela de Cecília que já descansa em ti, salva. Toma Ruth, meu Pai, toma Berti, Ramoniquele, Pedro Henrique, Alexandre, guarda. Toma, Pai, a Rosana, sua filhinha, a vida do Álamo. Toma a Dona Tetê, seu Vanderlei. Toma, Pai amado, o seu Michele, liberta, salva, transforma. Toma Sirlene, toma Pitã, toma filha. Toma Elaine, Pai, visita ela, visita, Pai amado, Heitor, seu filho. Toma Dalto, meu Pai, toda a sua parentela. Visita também, meu Pai, eu te peço, a tua serva Célia Regina. Meu Pai, sustenta a tua filha de pé da Vitória, liberta Alberto, liberta a sua filha, liberta o filho, toma as netas e o irmão. Vai trabalhando, Pai Santo, toma Paulo Augusto, a saúde do Paulo, o irmão do Paulo, o sobrinho, a prima, a irmã que mora em Portugal, a vida espiritual do Paulo Augusto eu coloco em tuas mãos.
Visita também Silvandira, toda a sua parentela. Visita irmã Adélia, irmão Gilvan, toda a família Feitosa. Toma Eunice Enoque, o seu esposo Luiz Liberta. Toma Natália, toma Sarinha, toma seus avós. Toma pai o Waltenberg, meu pai, a sua esposa, seus filhos, seu trabalho, sua saúde, a vida do Isaac dos Correios, Pai. Toma a vida espiritual do teu servo, toma a casa, toma o casamento, meu Pai. Visita Ana Paula, restaura, Pai, este relacionamento. Toma a Fernandinha, toma o Samuel, toma o Mateus, toma a Gabi. Toda a parentela, meu Pai, do teu servo Isaac. Faça uma obra também na vida da Cátia. Toma o pastor Messias, toma a Vaninha, toda a sua parentela, o pastor Pacífico, a pastora Márcia, Pai, visita teu povo. Visita a Ângela de Olaria, meu Pai amado, toda a sua parentela, todos da cidade, Pai, de Guapiara, interior de São Paulo. Vai operando o teu milagre na vida daqueles que nos têm pedido oração, meu Pai. Trabalha na vida do teu povo. Visita, Senhor, te peço, Luciane mais uma vez. Meu Pai, prepara a viagem dela na sexta-feira à noite. Meu Pai, guarda naquele lugar Larissa, guarda a Luciane, Pai, prepara a condução para que voltem em paz, assim como em paz elas foram, meu Pai. Obrigado pela recuperação de Larissa. Toma em tuas mãos, meu Pai, todos que estão em viagem. Guarda, meu Pai, nas estradas, meu Pai, em nome de Jesus. Toma essa noite em tuas mãos, meu Pai. Abençoa a nossa caminhada, a nossa jornada. Nos livra, Pai, da pandemia. Nos livra da violência, meu Pai amado, e de todo o mal que tem assolado a terra. Guarda cada família. Fica conosco. É o que eu oro, Pai Santo, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final desta live. Amanhã, permitindo Deus, estaremos então, capítulo 22 do segundo livro do profeta Samuel. Entre aí no meu canal do YouTube, se inscreva, dê o seu joinha, o seu like, compartilhe para que outras almas sejam alcançadas. Você que não se inscreveu, aí na descrição do Facebook, do vídeo, você vai entrar, só clicar em cima aí do YouTube, você já entra direto, vai lá, se inscreva para que outras almas sejam alcançadas também através dessa ministração. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.